Pois é, portanto, estamos de volta. Aqui já no segundo vídeo da tarde. Aula maravilhosa com vocês da G3, que maravilha. E a gente volta colocando para cada um aquilo que a gente já vinha debatendo. Falamos agora há pouco da LDB, aqui dentro, e também falamos da Constituição do artigo 206, o passo a passo, e vamos adiantar o nosso debate, porque daqui a pouco a gente tem um bate-papo no chat que vai ser maravilhoso. Passar também trabalhos, vamos discutir aqui, tudo isso que estamos debatendo aqui dentro da sala de aula. A veiculação constitucional de recurso financeiro para a educação iniciada em 1934, a gente falou aqui, revogada pela lei revogada pela Constituição da ditadura do Estado, porque nos anos 25 começa a se discutir ali com Anísio Teixeira, os outros um plano para a educação, vem o Vargas em 30, não, vamos dar abertura, todo mundo. Aí quando é em 34 começa de fato ali se pensar numa educação dando valorização para as pessoas, mas foi revogada pela Constituição da ditadura do Estado Novo em 37. E retomada pela Constituição de 1946, em seu artigo 169, aumenta para 20% o comprometimento dos municípios e incorpora a expressão altamente em uso, manutenção e desenvolvimento do ensino. A manutenção e o desenvolvimento em 1947. Em 46 coloca isso. Já em plena ditadura militar, no final do ano de 1983, com o processo de abertura democrática, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional, está até separadinho, mas é só uma questão mesmo de grafia aí, constitucional, de 24, a número 24 de 83, mais conhecida como a emenda Calmon. Vocês vão prestar atenção nessa emenda Calmon. Essa emenda se caracterizou pela volta da veiculação de recursos para a educação, que tinha sido abandonado há cerca de 2 décadas. O retrospecto histórico dessa emenda pode ser constatado em Moreira, Castro e Silva, 1986. Então, os regimes tinham tirado o direito à educação. Quando tiram o direito à educação, ela é retomada já com abertura política, já com Figueiredo, com a força do Congresso e outras coisas. Ou seja, trouxe mais uma vez para a superfície o polêmico problema da reserva obrigatória de recursos de impostos públicos para as despesas específicas, que presente nos nossos discursos político e institucional desde a Constituição Federal de 1934. A Dom Pedro I ainda já preconizava, mas nenhuma força. A grande justificativa para este retorno residia o fato de que, após a suspensão da veiculação, os recursos federais aplicados em educação em termos percentuais haviam caído sistematicamente, em particular nos anos 70. A respeito dos dados deste período, Mechel, ele vai dizer em 1988, no seu livro, essa questão. A emenda Calmon determinava o acréscimo de um novo parágrafo ao artigo 176 da Constituição Federal. Anualmente, a União aplicará nunca menos do que 13% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Era anualmente, não era mensalmente. Que podia ser entendido assim, né? Olha, era muito diferente. A aprovação da emenda causou sérios desacordos com a área econômica,
que não se mostrou interessada e dificultou ao máximo sua aplicação. Então, a aplicação dessa lei, ela dificultou, ela foi barrada, ela não foi respeitada. Era quase Belchior, Melchior, vai dizer, e no seu livro lá em 1988, como ele volta aqui, ó, Melchior, em 1988, ele já preconizava isso. A aprovação da lei causou sérios desacordos, como eu já falei, com a área econômica, que não se mostrou interessada e dificultou ao máximo a sua aplicação. A argumentação principal para não se cumprir a emenda nos anos iniciais foi a alegação da necessidade de regulamentação, não obstante a interpretação de políticos e juristas de que poderia ser auto-aplicável. Não vai dar certo, é isso, tirar da economia, vamos parar o país, a educação anda por si só. Era desse jeito que se pensava. O cumprimento efetivo dessa emenda sempre esteve longe de ser um assunto pacífico. Um dos principais problemas a ser enfrentado era a relação à interpretação e à aplicação da emenda, sobretudo em relação à expressão manutenção e desenvolvimento do ensino. A manutenção e o desenvolvimento do ensino. Nem tinha manutenção e nem tinha desenvolvimento. Aí alguém vai dizer assim, mas antigamente o estudo era melhor. Era nada. Era nada. Se sobressaía algumas pessoas. Mas você percebe pessoas que aplicavam aula sem nenhuma pedagogia, sem nenhum preparo para estar na sala de aula. Pois, dependendo da abrangência de interpretação adotada, os recursos adicionais esperados poderiam ser bastante reduzidos. Viu? Diante dos inúmeros problemas para a execução e a grande pressão política para sua realização, ocorreram negociações entre o Ministério da Educação, o MEC, e a área econômica, visando superar os obstáculos de interpretação e chegar a regulamentar a sua aplicação, que foi estabelecida na Lei 7.348, em julho de 1985. A partir dessa data, os recursos foram canalizados para a área como mandava a Constituição Federal. A Constituição de 1988, após um amplo debate sobre o financiamento da educação, aprovou alguns artigos em defesa dos recursos reservados à educação pública, viu? A reserva dos mínimos orçamentários veiculados à educação, o MDE, foi mantida, o que foi uma grande vitória, considerando que se cogitava a extinção das veiculações de imposto para as despesas específicas. Dentre todas as veiculações pretendidas no Congresso Constituinte, saúde, previdência, somente essa foi aprovada, o que demonstra um grau de prioridade dada à educação na Constituição de 88. Foi dado mesmo muito esforço, não foi só de deputados, foi de uma classe que já defendia isso com afinco. Houve também um incremento da veiculação destinada à União, que aumentou de 13 para 18, e mantiveram-se quantitativos destinados aos estados e municípios. Em relação à definição das despesas em MDE, os constituintes seguiram a tendência histórica dos últimos anos do Legislativo, não confundindo tais gastos com a educação em geral, nem tampouco a ideia da função educação e cultura do orçamento. Então, foi desvinculado a cultura para uma coisa, a educação para outra também. E a educação passou a ser vista não como um gasto, mas como um investimento para a melhoria do Estado brasileiro. Então, nos três entes, a União, o Estado e o município. Porém, este substancial aumento percentual não foi todo convertido em aumento real, pois os constituintes também aprovaram a reforma tributária que diminuiu consideravelmente a base de arrecadação de impostos da União, assim como aumentou o valor distribuído via fundos de participação para os demais entes
federados, tá bom? O marco legal definido, o que incluiu ou não em MDE, ficou ainda na dependência da lei que regulamentaria a emenda Calmon. Em termos de veiculação de recursos à educação, outra novidade significativa da Constituição Federal de 1988 foi o artigo 60 das disposições constitucionais transitórias, que determinou que 50% dos recursos a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal, primeiro deveria ser aplicado pelo poder público na eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental durante os 10 primeiros anos da promulgação da Constituição. Então já é uma coisa grande, vamos matar o analfabetismo, é o que estava lá. A interpretação dessa subveiculação transitória gerou bastante polêmica entre o executivo, o legislativo e especialistas da área de financiamento da educação. Alguns parlamentares de oposição, entidades de classe e especialistas defendiam que 50% dos 18% da arrecadação dos impostos da União veiculados pelo artigo 212, as despesas com o MDE deveriam ser aplicadas na eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental durante os 10 primeiros anos da promulgação da Constituição Federal. Já o governo federal optou por interpretar o referido artigo de outra maneira. A expressão poder público foi compreendida como se englobasse todos os poderes conjuntamente. Assim, os 50% veiculados ao combate ao analfabetismo e à manutenção e o desenvolvimento do ensino seriam calculados a partir de todos os recursos das esferas federal, estadual e municipal, despendidos de acordo com o artigo 212 e não de cada instância de poder separadamente, né? Com isso, a distribuição das despesas da União no setor educacional não precisou ser reformulada, pois os gastos das esferas estaduais e municipais no ensino básico são suficientes para compensar a grande parcela de recursos da União destinada aos ensinos superior e médio. Portanto, a gente continua dizendo que esse debate em relação à nossa educação, ele precisa ser amplamente debatido, ele precisa de ter mais forças, tanto dos profissionais da educação que já vem fazendo isso. Vocês lembram de todo mês de estabilização nacional? Pois é, parou agora, né? Com esse novo governo, com a nova mentalidade, porque era justamente para que o plano de carreira e também as distribuições dos recursos fosse com mais responsabilidade, fosse com mais afinco, com mais força, e que a educação possa ser vista dentro desse quadro como uma força para transformar esse país, para transformar cada estado, para transformar cada município. Como se transforma? Só se transforma a partir do momento em que se transformam as pessoas. As pessoas pensam a debater com mais responsabilidade, aí então pensam com mais segurança e passam a cobrar dos seus governantes e passam a ter responsabilidade na hora de botar cada governante, que você não tenha a derrocada de botar com quem não tem compromisso, principalmente com a Constituição Federal. Porque quando você passa por cima da Constituição Federal, você acaba liquidando as conquistas do povo, as conquistas de várias lutas, de vários séculos, de várias batalhas. Então, quem não respeita a Constituição Federal, naturalmente não vai respeitar o ser humano, não vai respeitar o outro. Portanto, a gente está chegando ao final do nosso outro vídeo e vamos agora para o nosso chat debater, tá bom? Um abraço a todos e a gente se encontra já.